Oi, o audiobook vai começar. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50@gmail.com. Antes de iniciar o conto, eu gostaria de dar dados biográficos de Alfonsina Storni. Esses dados biográficos se encontram na Wikipédia. Alfonsina Storni, Sala Capriasca, Suíça, 29 de maio de 1892, Mar del Plata, Argentina, 25 de outubro de 1938, foi uma poetisa e escritora argentina vinculada ao modernismo. Alfonsina é considerada uma das vozes poéticas femininas e feministas mais significantes de todos os tempos na literatura hispano-americana pela crítica e pelos leitores. Após sua morte em 21 de novembro de 1938, recebeu uma homenagem do Senado da Nação Argentina, a qual a considera como uma grande expressão da poesia em língua espanhola e a valoriza por sua seriedade e pelo seu dom imaginativo. Alfonsina nasceu na Suíça e com apenas 4 anos foi levada pela migração e emigrou com seus pais, Alfonso e Paulina, para a província de San Juan, na Argentina, em 1896. Seus pais haviam visitado a Argentina anteriormente para conhecer a cervejaria Los Andes, dos irmãos de Alfonso. Porém, Alfonso não seguiu o caminho empreendedor de seus irmãos e possui um cenário econômico diferente. Em 1901, muda-se para Rosário, Santa Fé, onde tem uma vida com muitas dificuldades financeiras. Trabalhou para o sustento da família como costureira, operária, atriz e professora. Pioneira do feminismo na Argentina, Storni se relaciona com movimentos sociais a favor de direitos trabalhistas e das mulheres. Após ficar órfã aos 16 anos de idade e precisa ir trabalhar em uma fábrica de chapéus. Entre os anos de 1915 e 1938, se consolida como poetisa na Argentina. Storni recebeu o diagnóstico de câncer de mama em 1935. Em 1937, o suicídio de seu amigo e amante, também escritor, Horácio Quiroga, narrado por mim, aqui neste canal, com alguns contos, após ser diagnosticado com câncer, a afetou profundamente. Após escrever muitos poemas premonitórios de sua morte, em 1938, 3 dias antes de se suicidar, Alfonsina se despede com um comovedor poema enviado de um hotel de Mar del Plata para um jornal, o soneto Voy a dormir. Sua carreira possui um fim repentino. Aos 46 anos, suicidou-se lançando-se ao mar, o que foi poeticamente registrado na canção Alfonsina y el Mar, gravado por Mercedes Sosa, e seu corpo foi resgatado no oceano no dia 25 de outubro de 1938. Alfonsina tinha 46 anos. Agora vamos ao conto. Alfonsina, de Ângelo Brea. O dia tinha sido especialmente caloroso. O mês de agosto avançava lentamente, repleto de tardes plácidas e céus invariavelmente radiantes, sempre de um azul luminoso e sem apenas nuvens durante dias a fio. Tinha decidido ir até a praia para aliviar assim o calor.
Desfrutaria da aragem marinha, sempre refrescante, e caminharia de pés descalços pela areia molhada, ali onde o mar e a terra se beijam com desespero. Como sou pessoa precavida, colocara no congelador, antes de me deitar, uma garrafa de água, das de 1,5 litros. Tive a precaução de tirar uma pequena quantidade do interior, porque ao se congelar a água podia fazer estourar a garrafa. Também preparei durante a manhã algo de comer, mais com o intuito de passar o tempo na praia do que por ter realmente fome. Também comprei uns refrescos sem açúcar. Coloquei no Tupperware uns cubos de gelo para as bebidas. E como não, levei uma caneta e um caderno. Eu, sem uma caneta na mão, sinto-me sem alma, como se estivesse incompleto, ou se me faltasse metade de mim. Tinha muitas opções para escolher. Desde Santiago de Compostela a muitas praias a uma distância de ao redor de 1 hora. No sul, a opção eram as Rias Baixas. Podia ir à Praia da Lançada ou, ali perto, a qualquer das praias de Agrobe, como Areia Grande, Mexilhoeira ou qualquer uma das pequenas praias que se encontram na costa entre São Vicente do Mar e Ogrobre. Também mais perto estava a opção de ir a Boiro, a Praia Jardim ou a Barranha, lugares onde veraneava quando era criança e dos quais tão gratas lembranças guardo ainda. Outra possibilidade era ir pela nova estrada de Noia à praia de Portocinho ou chegar ao areal do famoso Castro Borneiro, ao que há anos tinha dedicado um poema. Decidi, no entanto, ignorar todas aquelas possibilidades e viajar até à Costa da Morte, não apenas por estar menos concorrida e, portanto, com menos tráfego, mas também porque desfruto imenso das paisagens quase selvagens que oferece. Para ali, contava com 2 estradas possíveis. A primeira era seguir pelo interior até chegar a Santa Comba e dali ao cruzamento da Pereira, seguindo então para Muros. A outra possibilidade seria ir pela costa, pela autovia que se dirige a Noia, e antes de chegar, desviar-me por Vila de Cruzes em direção a Muros, o Monte Louro, Larinho, Ancoradouro, Lira e Carnota. Sim, era uma boa opção. Decidi que iria até a praia de Lira. Havia lugar para estacionar perto da praia, ao pé de um pinheiral onde, quando adolescente, estivera num acampamento juvenil que organizara o meu colégio. Desde então ficara prendado daquela costa escarpada, cheia de montanhas graníticas que se assomam ao mar, deixando apenas uma pequena franja de terra cultivável, onde se assentavam as populações da zona em aldeias dispersas ou em vilas de escassas povoações. Um dos monumentos salientáveis de Lira é o famoso espigueiro, ao qual, como no latim, denominamos hórreo. Há uma antiga polêmica com o também famoso espigueiro de Carnota, para saber qual é o mais comprido e o de maior capacidade de Galiça. Eu, que não devo preferência a nenhum deles, gosto por igual dos dois. Cada vez que vou por aquela zona, paro algum tempo para visitá-los. Cheguei à praia de Lira ao redor de 4h30 da tarde. Desci por uma estrada íngreme que leva ao areal. Ao longe, podia divisar-se a cativante imagem do Monte Pindo, sagrado para os nossos antepassados e cujo cume ascendi com meu filho Alex, quando apenas contava 4 anos de idade, em uma experiência formosíssima que deu lugar a um poema que dediquei à montanha e que ainda hoje lembro com emoção. Por sorte, no estacionamento havia apenas uma vaga, um cantinho, e pude estacionar sem problema. A praia de Lira tem o encanto de contar com uma paisagem poderosa. Vários rochedos rompem a linha costeira e para a direita
Ao olhar para o mar, alça-se a pouca distância da costa uma ilha diminuta, composta por rochas de granito e altos penhascos. Quando a maré desce o suficiente, uma franja de areia molhada permite aceder a ela durante umas horas. Na distância parece a mole imponente do Monte Pino, cheio de lendas e histórias místicas. No céu completamente azul não aparecia nenhuma nuvem. O sol caía a pique sobre as brancas areias da praia. Decidi colocar-me a um canto sob um parasol. Hesitei um momento em colocá-lo ou não, mas acabou vencendo a precaução e o medo de ficar vermelho como um caranguejo sob os potentes raios do nosso sol. Coloquei a toalha e peguei uma caneta para escrever. Sempre costumo escrever ao menos um bocadinho a cada dia para manter o hábito. Sei que quando abandono durante vários dias esse saudável costume, é muito mais difícil retomar a escrita no lugar onde o deixei, quer seja um poema, um relato ou, ainda pior, um romance. Não escrevi muito, apenas meia página. Em vez disso, dediquei-me a contemplar a paisagem e as pessoas que passeavam ou que tomavam o sol. Gostava do rumor do mar, dos guinchos das aves e da aragem marinha que chegava até o meu rosto. Estava tão bem ali que decidi aguardar que o sol se afundasse no horizonte. Como a nossa terra se encontra fora de seu verdadeiro fuso horário, nos meses de verão o sol põe-se ao redor das 10 da noite, fazendo com que os entardeceres pareçam infinitos. Enquanto o sol caía, o horizonte vestiu-se de amarelo, de ocres, de rubros e laranjas. E o sol, quase a tocar a linha do horizonte, adquiriu um matiz laranja escuro, muito brilhante. Nesse momento decidi arrumar as minhas coisas e preparar-me para regressar, com o espírito em calma, ao meu andar. Queria assistir, no entanto, ao espetáculo de observar como o disco solar desaparecia completamente nas águas. Isso aconteceria em apenas uns minutos. Naquela altura já não ficava ninguém na praia, à exceção de mim. Dúzias de gaivotas começaram a pousar-se na areia, como a tomar possessão de um espaço que era seu e que, durante os meses de verão, deviam compartilhar com aqueles ruidosos humanos. Foi então que aconteceu algo extraordinário. Quase em frente a mim, seguindo a minha linha de visão, talvez apenas a uns 4 metros à minha direita, apareceu de repente nas águas de azul cobalto uma cabeça de mulher. Por um momento temi que se tratasse de uma pessoa afogada, mas não era assim. A mulher, que usava um vestido e não uma roupa de banho, o que era realmente estranho após um bonito dia de praia, começou a caminhar lentamente em direção à praia, saindo do mar. Fiquei estupefato. Como era possível? Como que uma pessoa surgisse das águas sem que tivesse estado nadando ou sem que viesse como entrava na água? A mulher já tinha meio corpo fora da água. Apenas ficava a cintura e as pernas por aparecer. Usava um vestido longo, de cor creme, mas que não parecia da nossa época. Talvez fosse das primeiras décadas do século XX, o que dava à cena um aspecto soturno e algo tétrico. Quem seria aquela pessoa e qual seria a razão pela qual usaria aquele vestido do século passado? O penteado também era estranho. Tinha uma melena curta, estilo anos 20, e o cabelo, agora molhado, impedia-me de observar qual era sua cor real. A mulher chegou à orla da praia, onde a espuma e a areia faziam remoinhos amorosos. Nesse instante a mulher pareceu perder as forças e, deixando-se cair ao chão, ficou de joelhos. Mas foi apenas um instante, porque o peso do torso fez que o corpo se vencesse e caiu para diante.
Teve de colocar as 2 palmas das mãos na areia para não golpear com o rosto no chão. Ela enterrou a cabeça no peito, como ocultando-a do mundo que a rodeava. Não podia deixá-la ficar assim. Peguei na minha toalha seca, já que hoje não tinha me banhado, e me aproximei com ela àquela mulher. Quando estive diante dela, perguntei se precisava de ajuda. Ela, ao ouvir-me, alçou a cabeça com dificuldade e olhou para mim com os olhos vivos, claros, que brilhavam como ascuas. Repeti a pergunta, mas ela não pareceu perceber o que eu dizia. Talvez não percebesse a minha língua. Seria uma turista? Repeti a pergunta em espanhol e ela iluminou-se-lhe o rosto. Respondeu que precisava de ajuda. Disse que estava desorientada e que não reconhecia o lugar. Dei-me conta, pelo jeito de falar, que falava espanhol da Argentina. Era característico o uso que fazia de algumas formas verbais e a utilização do pronome vos, em vez de usar tu ou usted. Como não consegui que se erguesse, coloquei a toalha ao redor de seu torso para que ela pudesse secar-se. Olhou outra vez para mim e insistiu em saber o lugar onde nos encontrávamos. Quando lhe disse que estávamos na praia de Lira, na Galícia, ela abriu os olhos como se visse um fantasma. E quando lhe disse o ano, levou a mão à boca como se tivesse ouvido algo impossível. «Não pode ser!» exclamou. «Estamos em outro siglo!» Quando a interroguei acerca do que queria dizer, ela não me respondeu. Pareceu-me que estava a falar com uma louca, embora o seu aspecto não me indicasse que sofresse de uma doença mental. Pedi-lhe que me dissesse como se chamava. Ela olhou para mim e, como se fizesse um enorme esforço de concentração, disse com a voz muito tênue: Alfonsina Storni. Fiquei estupefato. Por isso me soava tanto o rosto. Para mim, as 3 melhores poetas de todos os tempos são Safo, Rosália de Castro e Alfonsina Storni. Estendi para ela minha mão para ajudá-la a pôr-se em pé. Estava congelada. Reparei que estava descalça. Supus que teria perdido os sapatos ou que os deixara em algum lugar antes de entrar na água. Com muita dificuldade a ajudei a dirigir-se até a plataforma de madeira que chega ao borde do areal. Deixei-a ali um momento e fui procurar a correr as coisas que tinha deixado na areia. Apenas a perdi de vista 1 segundo e regressei a correr para junto dela. Na plataforma de madeira havia umas pegadas de pés molhados. Apenas isso. Procurei-a durante horas, mas não a voltei a ver, nem a ela, nem a toalha com a que a cobrira. Nem se me ocorreu acudir à polícia. Diriam que estou louco.